Episódio 4 da nossa série do Zero Impressão. Fala galera, e aí beleza? Bora pro vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês mais detalhes aqui da aba dispositivo. Vamos lá. Ó, eu vou começar falando dessa parte aqui do filamento, só que assim, no episódio 3, eu tive que mostrar para vocês como mexer nisso aqui, porque era importante. Eu tava mostrando para vocês como funcionava a aba preparar a parte de filamentos, então eu tive que mostrar isso aqui. E já aproveitei e mostrei essas duas configurações. Então se você já assistiu isso no vídeo anterior, você pode pular essa parte aqui. Para quem não viu, eu vou falar aqui rapidamente. Essa parte aqui, galera, é a parte de filamento. Isso aqui é muito importante, tá? Toda vez que você coloca um filamento novo lá na sua impressora, você tem que vir aqui ou lá na tela dela mesmo e configurar qual é o tipo de filamento. Porque isso vai ser importante para a impressora configurar o volume de descarga, a purga, aquele filamento que ela joga fora ali no canto esquerdo quando ela vai fazer a troca de uma cor para outra. Então ela tem que entender que ela está trocando de uma cor azul para uma cor preta, por exemplo, para calcular certo quanto que ela vai gastar de uma cor para outra, porque uma cor clara para uma cor escura é diferente a quantidade, né, de filamento que você vai ter que trocar de uma cor escura para uma cor clara. Então é muito importante que você configure a cor certa, até também para visualmente você ver depois ali a impressão nas cores que você realmente vai imprimir. Então por aqui, ó, você vai clicar nesse ícone de edição. O filamento você pode escolher aqui na lista. Normalmente a gente, quando não é o da Bambu mesmo, a gente pega o Generic PLA ou o Generic PETG, enfim. Aqui você clica para mudar a cor. Se você quiser em cor personalizada, tem muitas outras, ó. Aqui o bico de temperatura, ele fica apagado porque ele está pegando a configuração do Generic PLA. Isso aqui não é a impressão do bico que vai ser usada na impressão. Tá? Isso aqui é só uma base do Generic PLA. A questão de temperatura de filamento, eu mostrei mais ou menos para vocês onde fica no vídeo passado da aba preparar, mas depois quando chegar na nossa aula de fatiamento eu vou mostrar melhor, tá? Então aqui você escolhe o tipo, a cor, esse perfil pode deixar assim mesmo, padrão, e esse fator K também é uma calibração que é feita depois se você quiser, mas por padrão pode deixar assim mesmo. Então aqui é só isso, é bem simples. Basicamente é escolher o tipo do filamento e a cor e pode confirmar aqui, tá bom? Vai fazer isso em todos. E tem esse ícone aqui, galera, que é o número do AMS, do lado dos filamentos, A1, A2, A3, A4, com essa setinha aqui, com um círculo. Geralmente quando você clica aqui, ele zera, ele apaga o PLA aqui, o tipo de filamento, e apaga a cor. Eu fui fazer aqui no vídeo para mostrar para vocês, ele não zerou, não sei porquê, mas isso aqui não importa, a gente não precisa usar isso, tá? É aqui embaixo, os dois ícones, esse aqui de engrenagem, quando você clica nele, você tem a opção de escolher o tipo de AMS, o AMS Lite ou o AMS 2 Pro. O padrão da Bambolab A1 e da Omni é o AMS Lite. Atualização na inicialização. Isso aqui é para identificar qual tipo de filamento você está usando. Se for filamento da Bambolab, ele vem chama RFID. Ele identifica qual é o tipo de filamento e a cor. Então, se não for filamento da Bambolab, não precisa ticar isso aqui, porque você só vai perder tempo na inicialização, tá? Se for da Bambolab que você estiver usando, você pode ativar isso, ele vai identificar automaticamente. Backup de filamento AMS. Isso aqui serve para você usar um filamento novo quando um velho acabar. Por exemplo, você está usando um PLA azul aqui no AMS A1 e ele está acabando. Aí você coloca um outro azul no A2. Aí você quer que quando esse aqui acabar, a impressora puxe automaticamente o A2. Primeira coisa que você tem que fazer é deixar esse backup de filamento AMS ativado e depois você tem que vir aqui e setar os dois filamentos da mesma cor e do mesmo tipo. Então se aqui está PLA azul, você tem que colocar aqui também Generic PLA da mesma forma e colocar azul também. Só que tem um detalhe, a cor tem que ser igual, tá? Tem vários tons de azul aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar azul nesse, aquele azul mais claro, e esse aqui, ó, esse azul mais escuro, ele não vai fazer o backup automático, tá? Quando acabar esse, ele não vai puxar esse outro aqui. Então você tem que colocar os dois com o mesmo tom de cor aqui. Então, ó, se eu peguei esse azul aqui embaixo do branco nesse, vou vir nesse aqui e pegar também o azul embaixo do branco, fechou? Putz, os tons de azul aqui são muito parecidos, tal, como eu tenho certeza que deu certo. Quando você clica aqui em recarga automática, ele vai avisar que é o refil, auto refil, que ele vai puxar um filamento quando o outro acabar e tal, mas ele fala que tem que ser idêntico. Não tem nada além da informação aqui, então não vai dar certo. Você sabe que daí nesse caso as cores estão erradas. Então agora eu vou vir aqui, ó, vou colocar a cor igual para vocês verem. Agora os dois azuis estão iguais. Agora quando eu clico aqui, olha o que acontece. Quando o material atual acabar, a impressora usará filamento idêntico para continuar a impressão. Então ele está dizendo que ele vai puxar do 2 para o A1 ou do A1 para o A2, porque agora sim ele identificou as duas cores iguais. Então seguindo aqui, essas linhas aqui, ó, significam os tubos PTFE que vão até a extrusora. Quando algum filamento desse está carregado dentro lá da extrusora, dentro do cabeçote, vai ter uma linha verde aqui indicando. Então, por exemplo, se está saindo uma linha verde aqui, vindo aqui para dentro do cabeçote, você sabe que tem o filamento
preto tá lá dentro. Se tiver nessa linha aqui até aqui, você sabe que é o azul. Então, essa linha aqui identifica qual filamento tá carregado na extrusora. Se tiver nesse caso aqui nenhum verde, tudo em cinza aqui, significa que não tem nenhum filamento carregado na extrusora, tá? E esse aqui é o carretel externo. Se você quiser colocar um filamento ali no suporte de carretel externo, colocar o tubo PTFE lá e jogar ele direto para a extrusora, você usa essa informação aqui. Aí ele vai, quando você escolher ele aqui, é a mesma coisa. Generic PLA ou PETG, enfim, escolhe a cor. E aí, quando você for imprimir, você vai ter que escolher o carretel externo na hora da impressão. Ele vai desativar o AMS. Na hora que a gente for fazer um vídeo de fatiamento, eu vou mostrar melhor para vocês. Mas enfim, aqui é para vocês saberem se estiverem usando o carretel externo em vez do AMS. Vem aqui, escolhe a cor e boa. Agora essa função aqui, unload, isso é para carregar o filamento na extrusora ou tirar ele. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse PLA preto e clicar em load, a extrusora vai aquecer o bico lá, vai trabalhar, a impressora vai trabalhar e vai jogar esse filamento preto lá para dentro da extrusora. Aí vai aparecer a linha verde que eu mostrei para vocês. E ao contrário também, se tiver algum com a linha verde aqui, por exemplo, o PLA preto tá lá dentro, você clicar nele, depois vir aqui em unload, ela vai tirar o filamento preto lá de dentro da extrusora. Então, e o unload serve para isso, para carregar ou descarregar, vamos dizer assim, o filamento lá da extrusora, jogar ele para dentro dela ou tirar ele de lá. Olha, agora um detalhe importante, tá? Eu já vi vídeo de pessoas ensinando quando você colocar um filamento lá no MS, você ir lá na tela da impressora e dar o load. O que vai acontecer? A impressora vai começar a trabalhar, vai esquentar o bico a uma temperatura adequada para puxar o filamento, para fazer uma purga nele e tal. Aí a pessoa ensina lá, você põe esse PLA preto, você faz o load, depois você põe o outro, faz o load. Galera, isso perde um tempo danado, você não precisa fazer absolutamente nada disso, não tem que ficar carregando toda vez que você coloca um filamento, tá? Isso serve só para adiantar. Por exemplo, você vai usar um filamento preto para uma impressão. Você coloca o filamento preto lá no MS, já dá o load, ele já vai puxar ele para a extrusora. Você vai fatiando a peça. Quando você mandar imprimir, você já ganha um tempinho ali, pouco, porque o filamento preto já vai estar lá dentro, ela não vai precisar fazer esse carregamento ali na hora da impressão. Mas caso não esteja nenhum filamento lá, não tenha nenhum filamento dentro da extrusora, esse load vai ser feito automaticamente quando você mandar imprimir. Quando você mandar imprimir, a cor que você escolher ali, a primeira cor que vai ser impressa, ele já vai automaticamente fazer o unload do filamento antigo. Por exemplo, tá carregado lá o PLA cinza na impressora. Você vai mandar imprimir na cor preta. Ele vai fazer automaticamente o unload, ele vai tirar lá o cinza da impressora e vai puxar o preto. Então, não percam tempo com isso, fazendo esse load quando vocês colocarem os filamentos ali no MS, tá? Não precisa. Agora, aqui em cima, ó, a parte de movimentação da extrusora, tá? Deixa eu ligar a câmera aqui do lado esquerdo, ó. Esse botãozinho dá o play na câmera, vai aparecer a imagem para vocês. Isso aqui é a minha câmera. Aqui do lado direito, ó, esse botão de casinha é o home. Ele vai levar a impressora pro ponto padrão dela, como eu posso dizer. Ponto de origem dela. É esse ponto que ela tá. Eu já tinha clicado na casinha antes aqui para fazer uma outra coisa, então ela já tá. Se eu clicar agora, ele vai falar, tem certeza que deseja acionar o home? Aí você coloca em cima e não precisa, ela já tá ali no ponto de origem dela. Aí aqui o Y é para movimentar, é para você fazer o movimento da cama da impressora no eixo Y, que é de frente para trás, ó. Ela vai de pouquinho em pouquinho, ó, vocês estão vendo aqui. E aqui o Y, o menos Y, ele vai movimentar ela para frente. Outra coisa, essa câmera da Bambolab One Mini, ela é ruim mesmo, tá? Ela não tem tanta qualidade e o FPS dela é baixo, parece que ela tá travando aqui, ela vai bem devagar. É normal, tá? Isso é uma dúvida comum da galera, mas é normal, sempre essa câmera é assim mesmo. Então, que movimenta a câmera para frente e para trás. O X vai movimentar no X, né, que seria o cabeçote. Vai colocar ele para um lado e para o outro, ó. Movimentou lá para a esquerda, para a direita. E aqui embaixo, ó, a gente movimenta o eixo Z, que é o cabeçote para cima e para baixo. 10 aqui, ele vai subir mais rápido. 1 ele sobe mais devagar. E é isso. Aqui ele apagou agora porque minha impressora está desligada. Mas é a mesma coisa dos outros eixos, só que no Z. Ele sobe e desce o cabeçote manualmente. Aqui do lado direito, ó, é quando você quer fazer uma extrusão manual. Você carrega um filamento preto lá nela, por exemplo. E aí você vem aqui e aquece o bico. Ou lá na tela da impressora. Já vou mostrar para vocês. Aí, aqui vai ficar verde, dizendo que tem um filamento carregado na extrusora. Então você quer fazer um teste, quer fazer alguma extrusão manual ali, qualquer motivo, você clica aqui nessa setinha. Quando o filamento estiver carregado aqui dentro, clicando nessa setinha, a engrenagem aqui da extrusora vai começar a rodar. Com o bico na temperatura certa, o filamento vai começar a ser derretido aqui. E para cima é a mesma coisa, só que ao contrário. A engrenagem vai funcionar também, só que a extrusora vai girar ao contrário e vai empurrar o filamento para fora. Isso eu já usei uma vez ou outra quando o filamento de repente está travado aqui por algum motivo, deu algum BO, ele não quer sair. Aí eu clico para cima aqui para a engrenagem tentar tirar ele. Mas geralmente a gente não usa essa de cima
cima aqui pra nada, tá? Agora sim, a parte de temperatura, ó, de controle. Aqui é a temperatura do bico. Ele já tá em 20 graus, tá? E aqui é a temperatura desejada. No caso aqui, ele já começa por padrão em 20. Se eu clicar aqui, ó, em 25 e dar o Enter, a impressora vai começar a aquecer lá o bico e ele vai ir aumentando aqui até chegar no 25, tá? Ó, eu vou dar o Enter aqui. Ela deu um leve apito ali, que é quase inaudível, a gente quase não consegue ouvir ele. Mas ó, tá vendo? Então, ela tá subindo pra temperatura que eu coloquei. Então, ela tá agora de pra 25, que é o que eu coloquei. Ela passou um pouquinho, mas já ela ajusta, já ela volta. Lá na tela da impressora também vai mostrar, tá? Ela passou um pouquinho agora aqui, mas ela vai ajustar. Eu vou clicar em 0 aqui de novo pra voltar ao padrão. E aqui é a mesa de impressão. Ela tá em 20 agora. Você pode colocar quanto você quer aqui, 50, 60, enfim. E dá o Enter, ela vai aquecer. Essa opção aqui é para aquecer a câmara da impressora. Algumas impressoras se você tiver uma impressora da Bambu que tem controle ativo da câmera, você pode colocar a temperatura que você quer ali dentro de uma impressora fechada. Por exemplo, a XZ. A XZ, se eu não me engano, tem esse controle da temperatura da câmera. Então você pode vir aqui e escolher. Se for uma outra impressora, vai ficar igual a minha aqui. Não vai aparecer nada, tá? Aqui é para você ativar o ventilador. Quando você configura o seu filamento, lá tem a configuração do ventilador. Então quando você mandar imprimir, ele vai automaticamente deixar o ventilador do jeito que está configurado lá. Mas aqui é tudo manual caso você queira fazer algum teste, tá? Então a impressora não está funcionando, você quer só fazer um teste de ventilador, alguma extrusão manual aqui, você liga aqui, ele vai começar a fazer barulho lá, ele vai começar a rodar e aqui você escolhe 100%, 90%, 50%, enfim. Eu vou desativar aqui agora porque eu não preciso disso agora. Aqui é durante a impressão, tá? Isso aqui é para mudar a velocidade de impressão. Ela vai estar imprimindo padrão, aí você quer o esportivo ou esse modo ridículo. Ela vai imprimir mais rápido. Cada um que você aumenta aqui, a impressora vai imprimir mais rápido. Se você colocar no silencioso, ela vai imprimir mais devagar. Eu já vi muita gente falando, comecei a imprimir, tava vibrando muito, o bico tava raspando, eu vim aqui diminuir, ou tava devagar demais, eu aumentei. Eu não recomendo vocês mudarem isso por aqui, tem essas opções na tela da impressora também. Eu não recomendo porque assim, se você começa a impressão numa velocidade, depois você muda, isso pode dar diferença de brilho na peça. Ela pode brilhar mais ou menos dependendo da velocidade. Então você pode acabar tendo uma peça feia aí, em cada parte dela, um brilho diferente, uma parte mais fosca, uma parte mais brilhante. Então eu recomendo você configurar certinho a impressão, a velocidade aqui na aba preparar antes de imprimir e não mexer nessa parte de velocidade aqui depois, tá? E essa opção post, ó, é para ligar o LED da câmera. Eu não sei se vai dar para ver aqui, deixa eu ver, desliguei, ó, dá para perceber, ó, aqui tá mais escuro, agora eu liguei ele vai ficar um pouco mais claro, tá? Agora aqui em cima, ó, peças da impressora. Isso aqui mostra qual o tipo de bico que tá nela. Na minha tá um bico de aço endurecido 04. Isso aqui você muda lá na tela da impressora, aí você consegue ver por aqui o que você tá usando. Então se você mudar para um bico de aço inoxidável, você tem que mudar lá. Se você mudar para um bico 02, você tem que mudar lá na tela da impressora. Você muda para um bico 06, enfim. Sempre que você mudar um bico, você tem que ir lá na tela da impressora e mudar, e aqui você consegue ver qual que tá configurado. Opções de impressão. Vamos lá. Permitir a detecção da posição da placa de construção. Isso é muito legal, muito importante que esteja ativado, tá? Para que serve isso? Se você colocar a placa toda torta aqui, se você mandar imprimir com a placa torta, vai dar BO, tá? Para caso você colocar ela muito torta aqui, com essa opção ativada, ele vai detectar antes de começar a imprimir, ele vai te avisar que a placa não tá certa. Recuperação automática de perda de etapas. Isso é se dá algum BOzinho, por exemplo, a impressora começou a raspar na impressão, tal, ela pode perder o passo ali do motor. Ela pode dar uma desalinhada, vamos dizer assim. Isso serve para ela recuperar quando acontecer essa perda aí de etapa, essa perda de passo do motor, quando ela dá tipo uma desalinhada ali, tá? Então deixa ativado também. Permitir som. Se você quiser sons da impressora, quando ela apitar que der algum aviso, quando terminar a impressão, você deixa ativado. Se você não quiser som nenhum, você desativa isso aqui, tá? E essa detecção de emaranhamento de filamentos também é legal deixar ativado. Se o filamento tiver com algum nó lá no carretel, por exemplo, ele tá travado, tá enroscado, com essa opção ativada, a impressora vai detectar. Ela não vai ficar tentando puxar o filamento ali igual doida, forçando muito os motores dela. Ela vai travar e vai te avisar, tanto na tela da impressora quanto no aplicativo. Olha, a impressora travou lá, talvez o filamento tá enroscado. Então, é bom deixar essa opção ativada. E agora aqui em cima, ó, calibração. Isso aqui é para você fazer aquela calibração inicial de fábrica de novo. Quando você comprou a impressora e ligou ela pela primeira vez, ela fez uma calibração lá de uns 20 minutos. Isso aqui serve para você calibrar ela de novo. É importante, por exemplo, se você mudar a impressora de lugar, tá? A impressora chegou, você calibrou ela tá numa posição, aí você mudou, levou ela para outro lugar, ou colocou outra mesa e tal. Então é importante você vir aqui e fazer essa calibração inicial. Eu já vi muita gente recomendando também fazer isso quando você troca de bico, ou se você fizer alguma manutenção ali na extrusora, você vem aqui fazer essa calibração inicial de novo, tá? Eu, sinceramente, nunca vi nada oficial da Bambu dizendo que precisa, então eu só faço mesmo se eu mudo a impressora de posição. Nunca fiz em quando eu fiz alguma outra coisa além disso. Mas tá aí a informação, caso você
vocês queiram, quando mexer na extrusora, alguma coisa do tipo, trocar o bico, vocês podem vir aqui e fazer essa calibração inicial de novo, tá? Ou você pode selecionar aqui só o que você quer, você não precisa fazer as três. Eu comecei aqui pelo lado direito, né, porque eu falei pra vocês que eu tava repetindo aqui as informações que eu tive que passar no vídeo anterior, que era pra quem quisesse já pular. Acabei seguindo aqui do lado direito mesmo. Então agora vamos aqui, ó, aqui em cima, ó, configuração da câmera. Se você clica nisso aqui, esse monitoramento de gravação automática, eu confesso pra vocês que eu nunca usei. Eu fui pesquisar agora pra que servia isso. Pelo que eu vi, isso aqui serve pra ela detectar alguns eventos. Por exemplo, sei lá, alguma coisa na primeira camada, deu algum erro, aconteceu alguma coisa ali que não é muito comum, que ela apita, que ela avisa alguma coisa, ela faz uma gravação, ou ela faz um vídeo, tira foto, pra você ver depois esses eventos, o que pode ter acontecido, tá? E pelo que eu pesquisei, pra isso tá funcionando, o Bambu Studio tem que estar aberto, ligado aqui, e o computador também funcionando aqui. Se você botar pra imprimir, desligar e for embora aqui, não vai gravar nada. Isso aqui só funciona enquanto tiver com o Bambu Studio aberto, tá? Aí você tem que ativar aqui, e sinceramente também não descobri ainda, porque eu nunca usei isso, onde que ele grava essas imagens desse vídeo. Eu nunca precisei disso, tá? Nunca senti falta, então depois se vocês quiserem, vocês comentem aí que eu posso procurar onde grava pra falar pra vocês. Agora aqui, galera, essa opção de vídeo, vou falar pra vocês sinceridade mais uma vez, eu nunca fiquei mexendo muito nisso. Eu não lembro agora se esse vídeo, ele mostra quando tá funcionando, só quando a impressora tá funcionando, se tá ativado aqui, ele vai aparecer uma bolinha aqui pra dizer que a câmera tá funcionando e tal. Eu não consegui descobrir, tá? Mas, no princípio também nunca precisei de nada disso daqui. Depois se eu descobrir, eu mando no comentário aí pra vocês pra que serve. Esse time-lapse, quando tiver fazendo time-lapse, que é aquela gravação de lapso de tempo, ele vai aparecer uma bolinha vermelha aqui pra indicar que tá sendo feita essa gravação. E aqui é o armazenamento, ó. Tá ticado aqui dizendo que o seu cartão de memória tá lá na impressora e tal, e que tá tudo certo com o armazenamento. Como eu falei pra vocês, eu não gosto dessa câmera dela. Eu acho ela ruim, então eu não gosto muito dos time-lapses dessa impressora. Mas se vocês quiserem saber como funciona, vocês deixem aí nos comentários que eu trago um vídeo pra vocês, tá bom? Aqui embaixo já mostrei, né, pra dar o play, dar o stop na imagem. Quando tiver uma impressão rodando, ele vai mostrar todo o progresso aqui. Isso aqui também não tem segredo. Você vai poder pausar a impressão por aqui e vai poder dar o stop, cancelar ela nesse botão. Eles vão ficar ativos. E essa parte toda aqui de dispositivo. Foi isso. E tem aqui do lado, ó, a impressora. Se ela estiver conectada na rede, tá tudo certo. Eu mostrei pra vocês já no primeiro vídeo de conexões e login. Tá aqui a minha impressora conectada. Aqui o estado. Essa parte aqui, ele mostra todas as opções aqui da câmera, do controle da impressora. Aqui é armazenamento, ó. Todos os arquivos de time-lapse que você gravar na impressora vão ser salvos no cartão de memória e você vai conseguir ver eles por aqui, tá? E aqui na aba modelo vai mostrar tudo que você tem de arquivo lá no seu cartão de memória. Aqui no caso eu não tenho nenhum time-lapse, então não tem nada. Atualização. Aqui serve para ver se tem alguma atualização de firmware. Tá aqui, ó, atualização de firmware, nota de versão, qual é a versão da impressora, do AMS. E esse assistente HMS é quando dá algum erro, algum aviso lá na impressora, ele aparece na tela, ele vai te dar um aviso no aplicativo e vai mostrar também aqui o que pode ter acontecido, tá? Então é isso, galera. Essa aba aqui, vários dispositivos, eu já mostrei rapidamente para vocês no vídeo de menu, não tem muito segredo. Essa aba de projeto também, eu já mostrei lá no vídeo de menu, que foi o episódio 2. Esse de calibração também, toda essa parte de menu aqui eu mostrei rapidamente naquele vídeo. Hoje foi só mais para se aprofundar nessa parte aqui que eu não tinha mostrado. E o episódio 5, que vai ser o próximo, a gente vai começar a ver as ferramentas aqui, ó, do Bambu Studio, tá? Então esse foi o vídeo, valeu, tamo junto, até a próxima e eu fui!